Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos e nesse vídeo eu vou contar para vocês o caso de um menino que furtava compulsivamente e nada parecia ser capaz de modificar esse comportamento. Os fatos que eu vou relatar aconteceram nos Estados Unidos na década de 1960. Então vamos lá. Não se sabe ao certo como era o contexto familiar desse garotinho. Eu não encontrei nenhuma informação sobre como eram os pais dele ou se ele tinha irmãos. O nome dele é resguardado pelo sigilo, mas para facilitar vamos chamá-lo de José. O que se sabe é que José, desde pequeno, apresentava vários exageros comportamentais e o principal era furtar os objetos das pessoas. O fato é que ele furtava qualquer coisa que pudesse ser facilmente carregada, como pequenos objetos sem valor e também objetos com valor. E ele armazenava tudo no próprio quarto. Só tinha 5 anos e já causava muitos problemas no bairro. Praticamente todos os dias, os pais dele precisavam devolver objetos que ele pegava dos vizinhos. E isso gerava indisposições e desentendimentos frequentes. Ele até passou a ser chamado de pequeno delinquente. Aconteceram tantos problemas com os vizinhos que a mãe do menino chegou a declarar que não amava o filho. E ainda batia muito nele, só que o comportamento não mudava. E a situação continuou funcionando assim até que ele completou 7 anos e entrou na escola. Porque aí que a coisa piorou. Além de não se relacionar bem com os coleguinhas e tumultuar a aula, ele ainda furtava coisas dos alunos e dos professores. Sem informações sobre o contexto da família, fica difícil rastrear a origem desse comportamento. Mas é importante ressaltar que ele não furtava coisas comestíveis. Ele só pegava objetos não comestíveis, levava para casa e armazenava no quarto. E por isso até passaram a chamá-lo de cleptomaníaco. Ele também pegava dinheiro, mas eu não achei informações sobre ele gastar ou só armazenar esse dinheiro. E quando ele estava com 8 anos, já tinha tantos problemas na escola que a diretora solicitou que os pais o matriculassem no reformatório. E foi isso mesmo que eles fizeram, com a esperança de que lá ele seria disciplinado. Só que 2 semanas depois, ele foi expulso do reformatório pelos mesmos motivos de sempre. Foi aí que os pais do José desistiram e entregaram ele para a adoção. Veja bem, os pais abandonaram o próprio filho de 8 anos no orfanato e cortaram todos os vínculos com ele. Só isso é um indício muito forte de que o contexto familiar não era bom. E foi aí que ele ficou 2 anos nesse orfanato, só que nesse período ele foi adotado e devolvido várias vezes. A fonte que eu pesquisei não informa por quantas famílias ele passou, mas foram várias naqueles 2 anos, e foi devolvido por todas. Até que desistiram de colocar ele para adoção e o mandaram para outro reformatório. Nisso ele já estava com 10 anos, e nesse novo reformatório, todos os dias os funcionários precisavam buscar no quarto dele os objetos que ele pegava. E era fácil recuperar esses objetos porque ele sempre colocava no mesmo lugar. E olha só, vários psicólogos que atenderam ele disseram que isso era um traço de caráter e que ele sempre faria coisas assim. Aí o pessoal da instituição ficou sem saber o que fazer, até que chegou outro psicólogo com a postura bem diferente. Ele se chamava Ralph Witzel. Infelizmente eu não achei nenhuma foto dele para colocar aqui, mas o fato é que ele chegou e já disse que trabalharia naquele caso com o cuidado e a dedicação de uma verdadeira pesquisa científica. E o primeiro passo foi treinar os funcionários da instituição na observação e no registro dos comportamentos do José ao longo do dia, todos os dias. Depois de 2 semanas, o pessoal percebeu que, apesar da habilidade para os furtos, ele não se esforçava para esconder os objetos, porque sempre guardava no mesmo lugar, sabendo que seriam encontrados. E aí ficou fácil ver que isso era um indício de que o José facilitava para que as pessoas descobrissem os furtos dele, e que talvez os conselhos e os sermões estivessem servindo como uma gratificação que fortalecia esse comportamento de furtar. Por isso que não estava adiantando dar broncas. Pelo contrário, isso ajudava a manter o funcionamento da situação. Na tentativa de punir, as pessoas acabavam fortalecendo o comportamento. E para organizar melhor as observações, todos os dias os objetos furtados eram registrados e assim se sabia a frequência do comportamento.
E ao longo dos dias, Witzel observou que a única pessoa com quem o José tinha conversas descontraídas era com uma das cozinheiras do reformatório. Ele conversava com ela todos os dias e dava muita risada das histórias que ela contava. Foi aí que o psicólogo percebeu que a cozinheira possivelmente era a única pessoa na instituição com quem José tinha uma relação de afeto. E várias outras coisas foram sendo observadas até que as 2 semanas de observação acabaram e era chegada a hora de começar a intervenção. A primeira grande mudança foi que ninguém mais iria dar broncas, conselhos ou sermões. Os funcionários apenas entravam no quarto, pegavam os objetos que tinham sido furtados, registravam a quantidade e devolviam para os donos. Teve até recomendação para que as pessoas cuidassem para não fazer expressões faciais de reprovação quando fossem lá buscar os objetos, pois até isso poderia servir como gratificação para ele. E nesse novo contexto, a cozinheira recebeu uma missão muito importante. Ela era informada da quantidade diária de objetos que o José furtava e foi instruída a chegar nele e dizer mais ou menos o seguinte: José, eu soube que você pegou algumas coisas e por isso, infelizmente, eu não posso conversar com você hoje. Só amanhã vamos poder conversar. Era simples. Se ele furtasse qualquer objeto, a cozinheira aplicava essa regra. E quando ela fez isso pela primeira vez, o José já não furtou nada no dia seguinte e continuou assim por 13 dias. E durante esse tempo, ele aproveitava muito para conversar com a cozinheira. Isso foi tão inesperado que as pessoas acharam que ele estava escondendo os objetos em outro lugar. Mas como naqueles dias ninguém da instituição reclamou de objetos desaparecidos, eles viram que realmente nenhum furto estava acontecendo. Aparentemente, conversar com a cozinheira era tão gratificante para ele que era um custo muito alto perder um dia de conversa com ela. Isso serviu para reduzir significativamente a ocorrência dos seus furtos. Só que depois de 13 dias, ele furtou alguns objetos e novamente a cozinheira ficou um dia sem conversar com ele. E aí ele ficou mais 10 dias sem furtar nada e o pessoal viu que alguma mudança estava começando. E o psicólogo supervisionava os funcionários para que tudo fosse feito com paciência e organização. E depois de 3 meses e meio de procedimento, o comportamento de furtar não acontecia mais. E nesse processo, os funcionários também foram instruídos a manter conversas descontraídas com ele e contar histórias para o José. E isso foi ampliando as interações positivas dele, de modo que ele não precisava mais praticar furto para ser notado socialmente. Esse comportamento não fazia mais sentido para ele porque o contexto das interações foi completamente transformado. Mas isso só aconteceu porque foi feito um exame muito sério dos fatores relacionados ao comportamento. Se o contexto fosse um pouquinho diferente, o plano de intervenção também seria diferente. Mas veja bem, uma intervenção desse tipo precisa ser supervisionada por um profissional que saiba trabalhar com análise funcional do comportamento. Repare que nesse caso foram 2 semanas só de observação e registro e depois foram 3 meses e meio de intervenção e registro. Tudo feito com muito cuidado e dedicação. Essas coisas não são feitas de qualquer maneira. Como sugestão de leitura, vai o artigo Uso de técnicas comportamentais em caso de roubo compulsivo, escrito pelo próprio psicólogo Ralph Witzel, e o artigo Treino didático de análise de contingências e previsão de intervenções sobre as consequências do responder. Os links desses trabalhos estão na descrição. Mais uma vez, foi uma satisfação interagir com vocês. Obrigado e até mais.